O tema de hoje é o dinheiro. O dinheiro. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para falar de dinheiro, nada melhor que conversar com Débora Damasceno. Boa tarde, Débora. A gente ultimamente está muito preocupado com o dinheiro. Quando digo a gente, digo assim, em geral, socialmente, Sim. culturalmente. Vivimos uma época de empreendedorismo, onde parece que nossa pauta, às vezes por sobrevivência, às vezes como forma de realização da vida, o dinheiro cumpre uma espécie de sentido da vida, né? E digo nesses dois aspectos. Pode ser sentido da vida porque como empreendedor você quer se realizar tendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou porque, bom, você tem que pelejar todo dia e todo dia tem que ganhar o dinheiro, então tem que correr atrás do dinheiro. E de aí, por aí você pode ficar doente, e como você é uma pessoa que não tem estabilidade com direitos trabalhistas ou algo do tipo, onde te permitiria ter essa possibilidade, você tem que correr atrás do dinheiro. Então parece que o dinheiro é uma espécie de foco, não? De realização, de sobrevivência. O dinheiro também cumpre um papel bastante importante na psicanálise, não? Como a psicanálise vê a questão do dinheiro? Poderíamos começar por esse lado. Eu penso que o primeiro, aí você vai poder falar isso melhor que eu, o primeiro que trouxe o dinheiro como questão psicanalítica foi o Lacan, porque o Lacan considerava que os nossos pudores não eram mais sexuais, que a gente já conseguia falar, inclusive por causa do trabalho do Freud, sobre sexo na sala de estar, e que a região de pudor das pessoas agora era o bolso. E eu gosto muito desse exemplo, porque é verdade. As pessoas, mesmo numa sessão de análise, elas conseguem falar sobre as suas relações sexuais, sobre as suas preferências e posições, mas raramente alguém diz o quanto ganha. Isso que ia te falar é interessante. Dá a sensação de que nós poderíamos falar com muita mais naturalidade qual é a nossa tendência sexual e quais são nossas preferências sexuais, de que quanto dinheiro você tem agora na sua conta bancária, ou quanto dinheiro você ganha por semana, por mês. Parece que isso fica na ordem da intimidade. De uma intimidade não tocável, inclusive pelo processo analítico. E isso faz com que, por exemplo, definir o valor da sessão seja parte do ato analítico. Porque esse seu pudor precisa ser levado em consideração na estrutura do que você como elemento elemento da elaboração. E eu diria até como um dos elementos fundamentais. Da mesma forma que quando nós estávamos lá nos clássicos pacientes freudianos, a sexualidade era um ponto fundamental. Uhum. Então parece que o dinheiro tomou outra relevância, inclusive dentro da própria história da psicanálise. Sim, agora dinheiro é tipo tesão. Agora dinheiro... E eu gosto dessa tradução que você fez, porque eu penso que ele entra nesse referencial de sobrevivência. Eu acho que originalmente a gente consegue dar esse valor pro dinheiro que a gente dá, porque ele está vinculado intimamente no nosso discurso social com uma capacidade de sobrevivência. Então, primeiro eu quero sobreviver mesmo. Depois eu quero viver bem. E a vida admirável hoje é representada por esses cifrões. Eu não sei se a gente perdeu a esperança ou a fé, por exemplo, no amor, nos relacionamentos, a relação com os filhos. Antes a gente podia claramente desejar para os filhos: meu filho vai ser isso porque eu quero que ele seja assim.
Hoje, isso é moralmente incorreto, contribuição da psicanálise, que eu, por exemplo, tenho um filho e falo, não, você tem que ser médico porque eu te criei e eu quero que você seja médico. Então, se eu não posso mais depositar minha esperança nos meus amores, porque tudo termina, todos os casamentos são passíveis de terem fim, eu não posso depositar a minha esperança na realização dos meus filhos. Porque eles são seres independentes. E eu posso sustentá-los, mas eu não posso lhes fazer exigências. Então, o que me sobrou ter algum cifrão, algum valor próprio. O que sobrou foi o dinheiro. Eu posso ter dinheiro. Parece que Esse nunca vai me deixar, pelo menos. Não parece? E parece que, assim, ele não te deixa, ou pelo menos... Ou te deixa... Nunca, pode te deixar. Enquanto ele estiver com você, você vai ter reconhecimento, valor, uma certa inserção social que antigamente você podia ter, por exemplo, por ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, contribuir com a sua paróquia ou qualquer coisa assim. É interessante, o dinheiro é um tipo de objeto diferente dos outros, não? Karl Marx, no Capital, já vai mostrando de que o dinheiro não é qualquer tipo de mercadoria. Em Freud, o dinheiro também está vinculado à questão da analidade, de alguma forma, não? E gostaria que você falasse sobre isso. E em Lacan já o dinheiro faz parte do próprio tema de análise. E acordar qual é o valor da sessão faz parte do próprio processo analítico. E agora o dinheiro já é, como você disse, um dos poucos ilusórios modos de segurança que eu poderia chegar a ter. Inserção social, segurança. Segundo alguns cínicos, dinheiro compra até amor verdadeiro. E talvez, na nossa colocação atual, eu não posso negar isso. Eu gosto muito dessa abordagem do Lacan, porque eu penso que a gente tem que começar a sessão trabalhando os nossos pudores, inclusive o pudor do analista. A maior parte dos analistas que eu conheço tem extrema dificuldade de definir o valor da sessão, porque ele próprio tem o pudor. Sim. E aí eu amo esses choques, né? Porque, nossa, a gente vai começar uma intervenção em que eu e o meu analisando temos a mesma dificuldade. Para onde vamos com isso? Então, eu gosto desse entrave. Para o Freud, a questão do dinheiro está relacionado com a fase anal e aí tem algumas dinâmicas em relação a ele. Primeiro, o dinheiro acaba sendo representante na vida adulta daquela impressão de controle que eu trago da infância. O dinheiro acaba sendo o instrumento que me dá a sensação de que eu posso controlar o ambiente da mesma forma que eu tinha a ilusão de ser capaz de fazer a partir do controle e descontrole das minhas fezes. Porque é isso, né? O erotismo anal, ele surge quando a criança se dá conta de que o reter ou expelir as fezes gera ação no ambiente. As pessoas reagem ao fato de eu não fazer cocô e as pessoas reagem ao fato de eu fazer cocô. Então, eu tenho domínio do ambiente. Há um controle. Controlando as fezes, controlo de algum modo o ambiente ao redor. É o controle tipo pink cérebro, né? Assim, tipo, de alguém com a cognição. Mas é uma ilusão de controle. Ilusão de controle, exato. E o dinheiro traz isso na vida adulta. Tanto é que nós amamos falar aquelas frases assim do tipo, nossa, apesar de ter todo esse dinheiro, não serviu para combater este mal. Então, a ilusão era de que em tendo dinheiro, você não está sujeito a nenhum mal, a nenhuma intempérie. E aí, essa fantasia de controle está sempre pronta para ser desfeita pela realidade, mas nós estamos num momento econômico, social, em que ter dinheiro, ostentar os signos que o dinheiro traz, modificam sim a forma como a pessoa se relaciona com você. Então não dá para dizer que está no campo da fantasia justamente porque faz parte do sintoma coletivo. Faz parte de uma fantasia coletiva onde de algum modo faz sentido para nós. E é interessante como é que os grandes heróis que hoje nós temos na mídia, nas redes sociais,
são personagens com dinheiro. Os milionários. Aliás, os bilionários. Os milionários já estão em desuso. Milionário já aparentemente qualquer um pode ser. Com 1 milhão aparentemente é muito fácil de conseguir. O problema é conseguir bilhões, não? E é interessante porque viram personagens. Sim. Elon Musk, Bill Gates, aquele Mark Zuckerberg. São personagens, tanto que a gente conhece o nome, sabe mais ou menos como vestem, o que fazem, transcendem, eles mesmos se transformam em personagens da vida cotidiana. E parece como que são personagens ideais a serem emulados de alguma forma, não? Isso eu acho interessante na chave da sobrevivência, porque antigamente a pessoa que tinha habilidade para produzir, por exemplo, na agricultura ou mais tarde o artesão, era a pessoa que tinha algum meio, alguma competência em si que possibilitava os caminhos da sobrevivência. Um agricultor, uma pessoa que cuida do gado, um artesão, é sempre alguém que vai ter condições de vida. E geralmente vai ter condições que ele consegue espalhar para a família, que era o signo de riqueza, né? Eu produzo riqueza e a minha família toda é alimentada comigo. E aí, esse artesão ou esse agricultor, quando ele envelhecia, que era a referência antiga, ele já não trabalhava diretamente, mas ele ainda desfrutava da riqueza que tinha produzido. E eu, mais jovem, me aproximava dele para entender como bem viver, porque ele tinha sabido fazer, porque ele tinha sabido pensar. Se eu me contaminar pela sabedoria dele, eu também vou ter essas condições de vida, de bem-estar. O sábio era alguém que tinha experimentado a vida em seus diversos aspectos e agora podia falar sobre ela. A sobrevivência, a capacidade para sobrevivência, a capacidade de gerar riqueza era um dos elementos dessa sapiência. Na nossa atualidade, dizem que é um primeiro momento na história em que o dinheiro se concentra em pessoas jovens. E aí, a gente usa com eles o mesmo modelo. Bom, se você ganhou dinheiro, ou seja, se você tem condições de sobrevivência, você sabe como se vive. Claro. Você tem competência para lidar com relacionamentos, você sabe como se vestir e como cuidar do próprio corpo. Claro. Aí eu acho que é a confusão da nossa atualidade. Se estabelece uma ideia, uma relação de identificação com aquele personagem a partir do qual eu coloco como ideal de eu, digamos, como um ideal de referência no qual eu consigo me espelhar. Mas Sim. Ao mesmo tempo parece uma espécie de pensamento mágico, porque é verdade, não se trata de uma pessoa que fez um percurso até conseguir. São pessoas muito jovens que por um ato, por um suposto talento, por alguma genialidade, ou transgressão, se viraram trilionários da noite para o dia. E pareceria que a grande riqueza se faz assim, não? Se faz dessa forma. E isso me permitiria viver cada vez melhor. Sim. Porque não é suficiente ganhar para que eu e minha família possamos viver. É preciso ganhar para que eu, minha família, meus netos, meus bisnetos, e assim por diante. Ou seja, essas pessoas têm tanto dinheiro quanto mais de 4 países juntos. Sim. Não? Bem mais. E deixamos de querer viver bem, como disse Evo Morales alguma vez, um dirigente aimara da Bolívia. Ele disse que a sociedade ocidental não pensa em viver bem, pensa em viver cada vez melhor. E nesse viver cada vez melhor, o que acontece é o esgotamento do próprio corpo, porque só são 3 ou 4 os que conseguem chegar a essa posição, não? Produto dessa ilusão de identificação nesses personagens. Olha, isso é a identificação ainda com os milionários. Os bilionários, se você notar, eles sempre usam a mesma roupa,
Então, inclusive porque se diz que eles não querem tomar decisão de trocar de roupa. Então, é uma camiseta, uma calça jeans, um tênis. E eles não têm nenhum signo de ostentação. A ideia é que eles estão ocupados em melhorar a própria ferramenta para fazer aquilo melhor. No trabalho. Não tem um desfrute da própria vida. Isso nós, por exemplo, aqui ainda não compramos. Nós ainda estamos na fase de eu quero um carro espetacular. Os milionários. Os milionários. Então a gente ainda é pobre, veja bem. Então a gente quer os milionários, a gente quer as marcas, a gente quer os cenários. Isso está num lugar de ainda preciso demonstrar a minha riqueza. Que é o que é desde o começo da humanidade, né? Desde o começo a gente sempre teve símbolos. E você acha que a questão com o dinheiro pode se transformar em uma questão de sofrimento psíquico hoje? Ah, sim, muito. Eu não penso que seja o ponto de fato, mas o ponto onde eu coloco o sofrimento. Muitos jovens fazem essa tradução do tipo, eu não sou amado, meninos principalmente, eu não sou amado porque eu não tenho dinheiro. E na maior parte das vezes isso é ilusório, porque não são amados porque não amam, não se dão a relacionamentos, tem muitas dificuldades nisso, mas aparece como discurso. E para encerrar, esse pudor de alguns analistas, de algumas analistas, em colocar o valor da sessão, você atribuiria a que elementos, a que aspectos, a que situação? O básico de repressão sexual, dificuldade de lidar com as próprias fezes, deve ser aquele tipo de pessoa que ainda ri com aquelas piadas de palhaço soltando pum, sabe? Porque esse tipo de coisa denuncia pudor, denuncia vergonha, vergonha denuncia desejo. Então eu poder administrar de uma forma, reconhecer, né? A gente gosta dos reconhecimentos. Eu poder reconhecer meu desejo e saber que eu tenho esses prazeres e fantasias de controle podem contribuir bastante para que eu lide com isso com naturalidade. A gente não espera que o analista não tenha sintomas, a gente espera que ele esteja à vontade com os sintomas que tem. Perfeito. Muito obrigado.